1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. Quem encontrou, diga glória a Deus. E Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então seguiu. Mas se Deus é Baal, seguiu. Porém o povo não respondia nada. Amém? Quero que você agora vá para João, capítulo 18. João, capítulo 18, ou melhor, capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Amém? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro demais esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que eles murmuravam disto, os seus discípulos, disse: isso está escandalizando vocês? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregá-lo. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos discípulos abandonaram Jesus e não andaram mais com ele. Então perguntou Jesus, e virando-se para os 12, disse: querem vós também se retirar? Então respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Feche teus olhos, abaixa um pouquinho esse microfone. Senhor, nós te glorificamos pela leitura da tua palavra. Nós reconhecemos e nos submetemos nessa noite ao teu Espírito. Que haja silêncio em nossa carne. Que os nossos corações, Deus, agora estejam sendo trabalhados por Ti. Que a voz profética não seja reprimida nesse lugar. Nós declaramos vida. Nós declaramos e chamamos a existência a voz profética, a voz da correção, a voz da exortação, a voz do consolo, a voz do amor sobre esse altar. Como sacerdote, eu consagro, Deus, essa casa, eu consagro, Deus, essa congregação diante de Ti, e declaro total liberdade para que a voz do Senhor ecoe sobre nós. Usa, Deus, os profetas dessa casa, usa os filhos dessa casa para que a Tua voz seja propagada. E Deus, se preciso for, use até um jumento, mas não nos deixe sem ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Nós rendemos o nosso coração a Ti e submetemos o nosso espírito ao Seu Espírito. Anjos do Senhor à nossa disposição, em nome de Jesus, sobrevoem esse lugar,
protejam e retirem desse lugar todo demônio que trabalha para roubar a palavra. Repreendemos em nome de Jesus toda a hórtia de Leviatã sobre essa igreja. Declaramos, Deus, que a palavra é viva e eficaz, que a palavra é verdadeira, que a Bíblia é a nossa bússola. Nós declaramos que a voz do Espírito é real nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu preciso que você seja espiritual hoje. Eu preciso que você empreste o seu coração a ouvir aquilo que Deus ele tem para falar. O Espírito Santo, nesses dias, ele está falando ao povo. O Espírito Santo, esses dias, está falando ao povo. Uma voz de correção, uma voz de orientação, uma voz de direção e, principalmente, uma voz de repreensão. Entenda que o Espírito Santo, ao passar dos dias, ele vai estar todos os momentos tentando falar aos nossos corações. Mas nós precisamos entender que em todos os momentos a nossa carne vai fazer com que a gente não ouça o Espírito, porque nós estamos vivendo dias maus. Chegamos os dias que Paulo declarou: olha, chegarão dias que não aguentarão ouvir a sã doutrina. Chegarão dias que eles escarnecerão da palavra de Deus. Chegarão dias que eles blasfemarão. Chegarão dias que eles entregarão aos cães aquilo que é santo. Chegarão os dias que eles serão profanos. Chegarão os dias em que o povo se desviará, deixará de congregar, que o povo vai endurecer a cerviz e não vai ouvir. Chegará o dia em que o povo terá o meu nome em sua boca, mas não terá no seu coração. Chegará o dia em que o Senhor vai requerer de nós uma posição. E eu quero falar sobre isso hoje. É tempo da posição. É tempo de se posicionar. É tempo de entender que a qualquer momento Deus ele vai te parar para te consertar. Mas se você não tiver sensibilidade, a parada pode te matar. Se você não tiver sensibilidade de entender o porquê que Deus está te levando a um deserto, algo muito perigoso é quando Deus está fazendo uma coisa a você ou por você e você entra no cenário de murmuração. É quando Deus está trabalhando e você está maldizendo o Espírito. A Bíblia diz que Jesus estava expulsando demônios e de repente alguns homens chegaram e falaram: ele expulsa demônio por Beelzebul. Jesus olha e diz: todo pecado contra o Pai será perdoado. Todo pecado contra o Filho será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito não haverá perdão nem aqui, nem na eternidade. No contexto, aqueles homens atribuíram ao diabo algo do Espírito. Se eu e você não tivermos sensibilidade para entender o que Deus está fazendo, e você tiver ousadia de se levantar, murmurar e falar contra o propósito de Deus, eu te garanto que a qualquer momento a pedra angular, a pedra de esquina vai vir sobre você e vai despedaçar você. Eu estou falando de um Deus que fez com que o deserto abrisse uma boca e engolisse todos aqueles que ousaram levantar um bezerro de ouro. Bezerro de ouro é tudo aquilo que te impede de viver ou de glorificar ao Senhor. Enquanto estamos na adoração, o louvor se prepara, a liderança ela ora, para que nós, através dos instrumentos e dos talentos que Deus nos concedeu, nós possamos levantar um ambiente espiritual, para que nós possamos cultuar a Deus. E no momento que a glória do Senhor se faz presente nesse lugar, e se você levantar um bezerro nesse lugar, um bezerro de ouro que atrapalha a sua adoração a Deus, pastor, que bezerro é esse? A sua incredulidade, o seu sono, a sua preguiça, a sua falta de reverência.
Muito cuidado, porque estão chegando dias que Deus está dizendo: ou você se posiciona, ou eu virei contra ti. Ou você entende de uma vez por todas meu amor, ou eu virei com você com força e justiça. Salmos, Davi diz: me esconde na entranha da tua vontade. Quem poderá fugir da ira do Senhor? Se eu for no alto monte, ali tu estás. Se eu descer no abismo, ali tu estás. Como que eu posso me esconder do Senhor? São dias e tempos em que muitas pessoas estão se escondendo de Deus. São pessoas que têm tomado decisões, opiniões, e têm vivido segundo as suas vontades, segundo os seus desejos. Eu quero falar para você: Deus vai te achar. O seu pecado vai ser encontrado por Deus. E quando o seu pecado for encontrado por Ele, não vai ser uma repreensão ou uma palavra de banco que vai mudar você. Quando o Senhor descer sobre você e ir na sua iniquidade, no pecado em que você tem acumulado, guardado, você consegue suportar a ira do Cordeiro? Esses dias que Deus está estreitando os caminhos, quem pode resistir ao não de Deus? Quem pode resistir ao mundo sem Deus, sem o Espírito? Mas veja que as tribulações, as dúvidas, as angústias não estão operando em você o desejo de obedecer a Deus. Pelo contrário, estão te afastando. Os caminhos tortuosos servem para você lembrar que sem Ele não tem condição alguma de caminhar. Os caminhos difíceis não são para que você abra a boca e murmure contra Deus. Os caminhos difíceis vêm para que você possa se curvar e dizer: eu não sou merecedor, não tenho capacidade, eu não posso fazer. Então eu me humilho diante do Senhor e submeto a minha vida à tua direção, porque eu não quero arriscar viver uma vida sem a tua palavra. Eu não quero arriscar viver essa vida sem a direção do Senhor. Eu não quero arriscar viver sozinho nesse mundo. E se você tem arriscado, eu quero dizer para você: se prepare, porque o Espírito do Senhor está descendo sobre um tempo de julgamento e justiça. O Espírito do Senhor está descendo para provocar em nossos corações uma mudança e uma transformação. Entenda que esses serão dias de revelação de quem de fato você é. O Senhor irá te achar. O Senhor irá te achar. E como você vai estar? Como estará o seu coração? Porque o Senhor despedaçará toda vaidade, toda falta de humildade, toda incredulidade, toda rebeldia. O Senhor esmagará de nossos corações esse desejo cínico de achar que podemos viver sem Deus. Pastor, mas eu não acho que eu posso viver sem Deus. E eu faço duas perguntas: como está a sua vida de oração? E como está a meditação de dia e de noite da palavra? E se você me responder e não precisa, em nome de Jesus: pastor, está difícil ler a palavra, não tenho prazer em ler a palavra, não tenho prazer mais em passar tempo de oração, não tenho quase mais prazer de vir para o culto. Eu quero dizer para você que Deus vai te achar. E quando o Senhor chegar a ti e exigir de você que você fizesse aquilo que você sabe que precisa, mas você está fugindo. Lembra de um ditado antigo que diz: quem não vem pelo amor, vem pela... O Senhor está trazendo dores. O Senhor está trazendo dores. Ore. Ore. Porque está vindo tempestade na sua vida. Forte. Não começou. É só o início. E acredite, se você não estiver firmada no Senhor, o seu coração vai destronar. A sua família vai sucumbir. Vai vir algo difíceis, tempos difíceis, neblinas escuras sobre a tua vida. Mas busque ao Senhor enquanto é tempo e peça a Deus para te proteger.
porque hoje o Senhor te revela. Há uma aflição vindo sobre a sua casa, mas ore, porque o Senhor é teu pastor. Não vai te faltar nada se você confiar. É só um ensaio. Essa é a resposta do Senhor para a tua vida. É só um ensaio. Ainda não começou. Eu estou te preparando para algo maior. Dores. Princípios de dores. Prepare a sua casa. Prepare a sua casa para receber. São dias que nós precisamos entender que o Senhor está trazendo, está vindo. O Senhor está reativando a voz profética outra vez. O Senhor está reativando na sua casa uma voz de justiça, porque primeiro Ele prepara, para depois Ele fazer. Primeiro Ele trata, para depois Ele cumprir. Elias chega diante do povo, antes dele combater os profetas de Baal, e diz: escolham. É Deus que vocês servem, por sirva de todo o coração. É Baal que vocês querem, então sirva também de todo o coração. Mas hoje decida, parem desse duplo pensamento, porque você precisa de pessoas para estar bem em Deus, porque você precisa de momento para estar bem em Deus, porque você precisa de vontade para buscar a Deus. E pessoas que se submetem a colocar Deus em um princípio de escolha, estão entrando em um lugar muito perigoso espiritual. Deus nunca se posicionou e nunca permitiu que ninguém posicionasse a Deus. Deus nunca falou em sua palavra: me busque em primeiro lugar, porque Deus não tem colocação. A palavra nunca diz: buscai a Deus em primeiro. Isso é mentira, porque Deus não tem colocação. Buscai a Deus sobre todas as coisas. Tem o primeiro na sua vida, e espero que seja a sua família, por me busque sobre a sua família. Tem seu trabalho, por me busque sobre o teu trabalho. Mas eu quero dizer para você que se você quer uma colocação, eu vou te dar hoje. Mateus 6,33. Buscar em primeiro o meu reino. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser Mas por que boa parte do povo estão buscando as demais coisas? Porque você diz que ama a Deus, você confia no seu trabalho. Você diz que ama a Deus, você confia no seu dinheiro. Você diz que ama a Deus, mas é mentira, porque você submete a sua vontade, você submete a vontade de Deus à sua, porque se você estiver bem, se não estiver bem, você não ora. Porque o celular é o teu bezerro de ouro, porque a tua angústia é o teu bezerro de ouro, porque as decepções que você tem, porque as pessoas não fazem o que você quer, é o seu bezerro de ouro. Muitos têm esquecido do propósito e têm vivido desculpas. Escute, Deus irá arrancar de nós as nossas desculpas, porque não tem porquê. Por que você não está orando? Não, porque não tem porquê. Os porquês são apenas a manifestação de um coração carnal e de falta de espiritualidade que nós não temos. Escute, e eu falo como profeta: o Senhor está virando uma chave, o Senhor está virando um tempo, o Senhor está mudando algumas coisas. Mas não se assombre, porque profetas de Baal vão morrer. Mas não se assombre, porque pessoas vão dizer: duro demais esse discurso. Escolham. Mas o povo não escolheu. Daqui a pouco o evangelho se tornará crime. Você vai ser incriminado, ou você vai fugir da responsabilidade por medo, porque você ama mais a sua vida do que você ama a Deus. E a palavra diz: se você ama mais a sua vida do que a mim, você não é digno de mim. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, traduzindo, sacrifício. Se você não quer se sacrificar, eu sinto muito, você não vai conhecer o evangelho. O que é que Deus tem insistido? Eu sinto Deus falando, eu estou insistindo no teu coração, mas você não quer abrir mão. Escute, enquanto você tem a oportunidade de soltar, Ramassudecai, solte, porque a qualquer momento Deus vai abrir a sua mão, e eu lhe garanto que vai ser com dor.
Porque Deus está te dando a oportunidade de livre e espontânea vontade de fazer isso. Eu largo a minha vida, eu deixo a minha vaidade, eu deixo os meus desejos, eu abandono esse pecado. Mas por amor de você, Isaías diz, Jeremias fala: ó Israel, eu causei dores em você, eu repreendi o meu povo, eu trouxe dores sobre você. Vai vir um povo que vai te aprisionar, vão te maltratar, porque você precisa entender para onde você tem que correr, porque você ainda não entendeu. Até aqui, as dores, a pandemia não foi suficiente para quebrantar esse teu coração de pedra, pois te prepara, porque Deus te ama ao ponto de abrir uma boca na terra para engolir todos aqueles que estão impedindo você. Escute, se prepare para perder amigas. A decisão é sua. Ou você se posiciona, ou o Senhor vai começar tratando as suas amizades, os seus conselhos. Escute o que eu estou dizendo e faça prova se eu sou homem de Deus ou não. Que daqui uns dias você vai se perguntar: o que é que está acontecendo? Lembre desse dia, porque o Senhor começará a remover quem está ao redor de você, para você entender que Ele te ama, e Ele vai trazer você de volta, porque o seu lugar sempre foi nesse lugar. São dias que o Senhor irá trazer, o Senhor irá levantar, o Senhor está levantando um povo, o Senhor está levantando uma igreja, o Senhor está dizendo: desperta enquanto há tempo, porque você sabe a sua missão, você sabe que esse mundo não te dá mais felicidade, você sabe que você não tem mais alegria. Eu escuto o Espírito dizendo a alguns essa noite: o que é que falta para você entender que chegou o tempo de você se render totalmente aos meus pés? O que é que falta para você compreender que a minha voz está falando contigo há muito tempo? Será que eu vou ter que te parar? O Senhor irá parar algumas pessoas desse lugar. Você vai achar que a cama do leito da UTI é para te matar, mas Deus vai te tratar. Eu vou te levar ao deserto para você entender o que é amor. Porque enquanto você tem dinheiro na sua conta, enquanto a sua casa está bem, você não sabe o que é depender de Deus. Mas é quando você não tem nada, é quando você não tem mais saída, é quando você não tem mais escolhas, que a única coisa que você pode fazer é rogar aos céus. Você já chegou a alguma situação de que ninguém podia te ajudar, ninguém tinha uma palavra, ninguém tinha uma solução, o teu único socorro era Deus? De verdade, uma situação de fome, de necessidade, de dor, ninguém resolveu, médico não resolveu, psicólogo não resolveu, ninguém resolveu, e você chegou: Deus, a minha saída é o Senhor. Pastor, faz muito tempo. Pois te prepara, que Deus vai te levar de novo nesse caminho, porque você precisa voltar a entender que você depende dEle. Muitas pessoas têm se colocado em cima do muro. Deus está quebrando o muro, e queira Deus que você caia no lado certo. Deus está quebrando muros, e queira Deus que você caia do lado certo, porque você está indeciso, porque você está com dúvida, porque você ainda se pergunta o que você deve fazer, porque você perdeu o destino, você buscou os seus benefícios, você buscou as suas vontades, e automaticamente você perdeu o propósito. Só entende propósito quem entende: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e morra. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Mas ouvindo esse discurso, muitos disseram: duro demais esse discurso. Quem pode aguentar? Quem pode resistir? E muitos abandonaram Jesus, ao ponto que ele perguntou aos seus discípulos: vocês também não querem ir? Uma resposta, um destino, um propósito. Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna.
Para quem iremos? Se só o Senhor é o caminho, se só o Senhor é a verdade, se só o Senhor é a vida. Nós deixamos tudo por causa do seu nome. E Pedro se transformou em um dos maiores homens da história cristã. Não só ele, mas muitas pessoas disseram não para si e sim para Deus. Finalizo com essa frase: é tempo de dizer sim para Deus e não para você. Vamos reposicionar do lugar correto. É tempo de dizer não para você e sim para Deus, porque ninguém consegue dar sim para Deus sem antes dar não para si. Ninguém consegue dizer sim, Senhor, sem antes dizer não a mim, não a minha vontade, não o meu desejo, não os meus sonhos, não o meu querer, mas sim o de Deus, para Deus, por Deus, através de Deus. Tudo que eu for fazer, 2 Coríntios diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o Senhor. O Senhor está reestabelecendo uma unção de correção. O Senhor está reestabelecendo uma unção de discernimento. Porque Deus, escute, siga os caminhos do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer com você. Aqui nessa casa terão empresários que sozinhos conseguirão sustentar igrejas. Mas antes Deus vai te corrigir, retarguir, te derrubar, para te levantar da maneira correta. Existe um futuro de prosperidade, mas antes o Senhor virá com a espada. Antes o Senhor virá com a correção. Te prepara para dores, porque algumas coisas tem que doer agora, para não doer nunca mais. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Soberano Deus e Pai, nós não queremos ser o povo onde o profeta confronta qual decisão você vai tomar, qual caminho você vai viver, qual Deus você vai seguir. E são pessoas que não têm respostas, são pessoas que não têm decisões, são pessoas que se colocaram na inércia da vida cristã. Mas eu creio, Deus, que a unção que despedaça todo o jugo está sobre esse lugar essa noite. E que cada pessoa que ouviu ou que vai ouvir essa palavra, que o Senhor encontre esse coração e mude-o. Que os pecados de estimação sejam arrancados, que as iniquidades sejam lavadas, e que esse povo tenha a partir de hoje uma roupa santa, vestimentas brancas para a honra e para a glória do Senhor. Que venha sobre nós um tempo de graça, que venha sobre nós um tempo de justiça. Mas nós te rogamos nessa noite, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque quem pode resistir à justiça do Senhor? Nós não podemos. Mas a tua palavra diz que o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Nós entendemos que estamos trilhando um tempo de espinhos, mas para que possa brotar as flores, em nome de Jesus, encontre o nosso coração, e que nós sejamos achados por Ti, para que nós possamos ser encontrados perfeitos naquele dia, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se coloca de pé. Louvor. Você está aqui ainda? Pastor, culto é de celebração. Estamos celebrando. É melhor alguém ir no velório do que uma festa. Porque no velório você lembra qual é o seu destino.
esse penúltimo culto de celebração, e na verdade é o último, porque nós teremos apenas agora o último culto do ano. Vamos fazer um culto especial no último domingo de dezembro. Mas eu preciso que você entenda, irmãos, como é que você vai entrar no último mês. O que vai determinar esses últimos 31 dias de 2021? O que foi que você aprendeu? Não se trata de como você vai terminar, não se trata apenas de como você vai terminar esse ano, mas de como você vai começar o outro. Porque se você ouviu a voz de Deus, uma coisa eu te garanto, você não vai começar com promessas. Esse ano eu faço, esse ano eu vou, não. Você já começou. Durante muito tempo nós dizíamos, no dia 31 de dezembro, antes de virar o ano, dobramos os nossos joelhos, Pai, no ano que vem, eu vou fazer, eu vou ter, eu vou ir. Mas eu declaro em nome de Jesus que esse ano será diferente. No dia 31 você dirá: Senhor, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar meditando, eu vou continuar indo, porque o propósito não vai começar, já começou. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas não terminou. Não terminou. Senhor, nós glorificamos a Ti e celebramos, porque serão dias, serão horas, e chegou o momento em que nós precisamos compreender o verdadeiro valor.